tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, oh aleluia, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Diga, fala comigo agora, aleluia. Eu te louvo, Jesus. Comigo agora, fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo. Glorificado seja o nome de Jesus. Ele está aqui nesta noite, já está falando. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, apenas o versículo de número 7. Livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, apenas o versículo de número 7, bem conhecido da igreja, que nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Os irmãos, sentem-se glorificando a Jesus. Como é bom estar na casa do Pai. Ontem, quando o pastor Joab nos disse que iríamos trazer a palavra de Deus, fomos buscar uma palavra, era outra, mas nesta noite, Deus me mostrou esta palavra para trazer à igreja. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade, irmãos, é angústia, é aflição, perturbação do espírito, causada pela incerteza, e ela vem quando nos falta muitas vezes a fé. A ansiedade, ela não traz benefício algum para nós. A ansiedade, ela só nos traz problemas. A ansiedade, ela só nos traz incertezas. A ansiedade, ela é tão difícil, tão terrível, que muitas pessoas por causa dela perdem o sono. Outras pessoas por causa da ansiedade, irmãos, comem demais. Outras pessoas, não no meu caso, perdem o apetite. Outras pessoas começam a roer as suas unhas e deixam ela até no sabugo. De tanta ansiedade, de tanta aflição, de tanta angústia na alma. Mas aqui, meus irmãos, o apóstolo, ele deu um conselho à igreja, dizendo que essa preocupação nós não precisamos carregar sozinhos.
dizendo que essa angústia, esta aflição que vem sobre nós, não é para nós carregarmos sozinhos. Ele está dizendo, lançando sobre Ele toda a vossa preocupação, toda a vossa angústia, toda a vossa aflição, tudo aquilo que te traz angústia, porque Ele tem cuidado de nós. E o apóstolo Pedro, ele havia passado algo tremendo, irmãos, para poder escrever isso aqui. Porque eu só posso dizer para você lançar alguma coisa aos pés do Senhor e saber que tem efeito se eu já experimentei, se eu já fiz, se eu já experimentei qual é a boa vontade de Deus. E Pedro, diz a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que haviam prendido, ou melhor, matado Tiago. E o povo viu que aquilo ali era bom, então disseram, olha, rei Herodes, tem que matar também o chefe dos crentes. Coloca também Pedro aí encarcerado, coloca ele na prisão e vamos acabar, porque o povo gostou que Tiago já foi morto. E a Bíblia diz que até prenderam a Pedro e levaram ele para a prisão, sendo guardado por vários soldados. Mas Pedro, irmãos, ele sabia quem estava cuidando dele. Pedro sabia quem estava guardando a vida dele, que quando ele estava na prisão, irmãos, ele faz algo tremendo que nós muitas vezes não teríamos coragem de fazer. O que Pedro fez, irmãos? Diz a Bíblia que mesmo sabendo que depois da Páscoa a cabeça dele ia a prêmio, Pedro, irmãos, deitou e dormiu. Quem de nós conseguiria, irmãos, dormir sabendo que no outro dia perderia a vida? Será que a angústia não estaria mais falando alto? Será que a dificuldade não estaria falando mais alto? Mas Pedro foi diferente, porque ele sabia que em Deus ele estava sendo bem guardado. Então por isso, irmão, não te preocupa, pode deitar, pode dormir, pode roncar e até babar, Deus está guardando a tua vida. Aleluia! E Pedro estava lá, não deixou a ansiedade tomar conta do coração, irmão. E isso é o defeito que nós temos hoje. Nós deixamos a angústia falar mais alto, nós deixamos a aflição falar mais alto, e nos esquecemos que quem guarda a nossa vida não é o homem, mas é o próprio Deus que fez todas as coisas. E diz a Bíblia, irmãos, que Pedro estava dormindo tão tranquilo, e de repente chega um anjo naquele lugar, e uma luz forte ilumina toda aquela prisão. E ele toca, aquele ser toca em Pedro e diz, Pedro, levanta-te, vamos embora, Pedro. Esse lugar aqui não é para ti, Pedro. Coloca aí tuas sandálias, coloca a tua capa, teu cinto e vamos embora daqui, Pedro, porque aqui não é o teu lugar. Existe uma igreja que está orando por ti, existe uma igreja que ainda não desistiu de confiar em Deus. Pedro, irmãos, ele até pensava que era uma visão, mas diz a Bíblia, quando ele estava saindo, já tinha passado por vários soldados, que ele viu os portões de ferro que dava para a cidade. Ele disse, agora eu sei que não é uma visão, com certeza não é uma visão, mas agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me levar deste lugar, porque prisão não é para crente, irmão. A gente até pode ir lá, mas lá nós não podemos perder a esperança, não podemos perder a fé, e nem deixar de acreditar que Deus está guardando a nossa vida. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 6, algo interessante, porque, irmãos, a ansiedade, ela está aí, batendo a nossa porta. E a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 6, que Jesus deu vários ensinamentos. Jesus ensinou que quando precisamos orar, nós temos que entrar dentro do nosso quarto, já foi cantado aqui, fechar a nossa porta e falar em secreto com Deus, está lá em Mateus 6. Deus também lá, ele diz assim, a oração do Pai Nosso, ensinou que nós deveríamos fazer a oração do Pai Nosso. No capítulo 6 ainda ele disse que nós deveríamos jejuar, e a maneira que deveríamos jejuar, não como os hipócritas, andando de cabeça baixa para alguém ver lá, o irmão está jejuando. E Deus foi dando ensinamentos, Jesus foi ensinando. Mas chegou um momento, irmãos, que
que Jesus disse assim no versículo 25: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo o que haveis de vestir. E essas preocupações estão no nosso dia a dia. E já há muito tempo Jesus já estava dizendo: não dê lugar para isso, não fique ansioso por isso. E Ele começou a nos ensinar olhando a natureza. Ele disse: olha para os pássaros. Você não vai ver um pássaro morrer de fome, porque eu sustento eles. Você não está vendo, você está até dormindo, mas eu estou cuidando dos pássaros. Será que você não vale mais que eles? Jesus continua dizendo: olhai para as aves, não semeiam, não colhem, não ajuntam os celeiros, mas o Pai Celestial alimenta. E ainda Ele diz: qual de vós poderá, com suas preocupações, acrescentar uma hora a mais na tua vida? Irmãos, você pode se preocupar, mas isso não vai mudar nada. Só vai mudar se você souber para quem está confiando, em quem você está colocando a tua esperança e a tua fé. Irmão, você parou para contar quantas vezes você se preocupou? Preocupou-se tanto. Quantas noites você não dormiu por causa da preocupação? E chegou no outro dia, Deus foi lá, trabalhou e não aconteceu nada daquilo que você esperava. Sabe por quê? Porque Deus olha ainda um coração sincero que está diante da presença dEle. Ele sabe quem não dá lugar para essas coisas, mas dá lugar para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E Ele ainda diz: quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Os lírios do campo, irmão, nem tem muito valor. Ninguém planta lírio. Ele que nasce sozinho pelo campo, ninguém quer. Mas Deus está dizendo: mas eu cuido deles também. E nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu vestir eles. Você está dormindo e Deus está lá dando vestuário aos lírios do campo. Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno. Deus vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Eu aprendo, irmãos, com esta palavra, que a ansiedade, ela não nos permite desfrutar o que Deus tem para nós. A ansiedade nos tira o foco daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não deixe de desfrutar o agora por causa do amanhã, ou por causa do que vai acontecer daqui a pouco. Para de perder tempo com o que vai acontecer amanhã, porque nesse momento Deus tem prazer em te abençoar, e o amanhã está nas mãos dEle. Não te preocupa, Deus está cuidando do teu futuro. Aleluia! Quantas pessoas preocupadas. Mas Deus está dizendo, o apóstolo está dizendo: tu só está assim porque tu não lança para mim a tua dificuldade. Você quer andar sozinho, você quer lutar com suas próprias mãos. E eu vejo na Bíblia, irmãos, o rei Davi, antes de ser rei, estava lá Golias amedrontando o povo. Estava lá dizendo: olha, vocês não vão vencer, eu sou veterano de guerra, eu tenho mais armas, eu tenho mais experiências. E o povo de Israel estava lá ansioso, irmão, angustiado. Não havia ninguém para se levantar para ir contra aquele gigante. Todos estavam preocupados, todos estavam angustiados, uma nação inteira por causa de um homem. Aí você diz: irmão, mas na verdade ele era um homem grande, ele tinha todos os equipamentos, era difícil mesmo. Mas, irmão, chegou alguém no arraial aquele dia, que foi levar pão e queijo para os seus irmãos, e encontra alguém dizendo: não há homem em Israel que lute comigo. Aquele homenzinho pequeno, pequena estatura, que ninguém dava nada porque era pastor de ovelha, chegou e perguntou: quem está desafiando o Deus dos exércitos que nós servimos? Ele não deixou a angústia,
Ele não deixou a aflição, a perturbação envolver o seu coração, mas ele foi diante do gigante e disse: olha, eu vou a ti, mas não é na minha força, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi estava corajoso, porque ele sabia que Deus estava guardando a sua vida. Mas há agora um outro lado da moeda, irmão Sérgio. Tem gente que está igual Golias. Por quê? Golias, irmão, ele olhava para Davi e não via um problema muito grande. Ele disse: esse menino vou mandar vir contra mim, resolver agora zombar de mim, trazer um menino com um pedaço de pau, com uma funda, o que é isso? Vocês estão rindo de mim? Como é que vocês vão mandar esse rapaz pequeno? Tem gente, irmãos, que está igual Golias. Está pensando: não vai dar nada. Esse problema aqui eu resolvo sozinho, hein, irmão? Enquanto Golias pensava que Davi era um pequeno problema, foi o Davi que derrubou Golias. Foi o Davi que foi lá, lançou a pedra, inspirado pelo Espírito Santo, tombou, pegou a espada, cortou a cabeça e disse: adeus em Israel. Talvez você está dizendo assim: não, mas esse probleminha aqui, ele é tão pequenininho, que eu não preciso entregar para Deus. Cuidado, irmão, que este problema pode ser a tua ruína, mas nessa noite Deus te diz: lança sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. A avalanche, ela não começa bem grande, ela começa pequenininha, mas ela faz um estrago grande quando chega lá embaixo. Aprenda a confiar mais em Deus. Aprenda a deixar tudo nas mãos de Deus. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Ele tem cuidado de nós. Sabe por que você acordou nesse dia? Porque Ele tem cuidado de nós. Sabe por que você sentou à mesa e comeu? Porque Ele tem cuidado de nós. Sabe por que você está aqui bem vestido, bonito? Porque Ele tem cuidado de nós. Sabe por que você passa por dificuldade e não cai? Não é porque você é bom, mas porque Ele cuida de nós. Irmão, não saia do cuidado de Deus. Esta igreja ainda é protegida por Ele. Você ainda é guardado por Ele. Não saia debaixo da nuvem, não saia debaixo da mão de Deus, porque é problema para nós. Deus deixou tudo, irmãos. Jesus deixou o Espírito Santo para nós, para nos ajudar, nos fortalecer. Jesus deixou dons espirituais para nós. Jesus deixou tantas coisas, mas teve uma coisa que Ele não deu para ninguém. Tem uma coisa que Jesus não abriu mão. Certo dia Jesus chegou para Pedro e disse: olha, Pedro, eu quero te dizer que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, Jesus estava falando dele. A pedra era Jesus, porque Pedro é fragmento de pedra, pedregulho, pedra pequena, não ia suportar. Jesus disse: Pedro, tu és pedra, mas sobre mim, eu sou a pedra fundamental. Eu vou edificar o que, irmão? A minha igreja. A igreja não é de homens, irmãos. A igreja que eu digo não é essas paredes, é você mesmo. Você não é guardado por homens, a igreja não é de homens, a igreja é de Jesus. Ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ti, porque Deus está cuidando de você. A igreja Ele não entregou a homens, irmãos, nós só administramos. Porque se deixasse nas mãos dos homens, a igreja já teria acabado. A igreja não está em mão de homens, não está em mão de políticos, mas está nas mãos do leão da tribo de Judá, que morreu no Calvário para sustentar você aqui nessa noite. Chuva, serra, calamachanda, rabagai. A igreja é de Jesus. E é por isso, Paulinho, que às vezes parece que vai tudo mal lá no emprego, lá no trabalho, mas Jesus chega na hora e dá vitória. Sabe por quê? Porque Ele está cuidando de ti. Luizinho, sabe por que você não morreu? Porque Deus está cuidando de ti. O inimigo até preparou um laço ali para bater no carro dele, estragou tudo, mas ele está aqui nessa noite. Por quê? Porque Deus está cuidando da sua igreja. Não perca a esperança, irmão. Não perca a tua fé.
Não perca a confiança em Deus, porque é Ele quem está sustentando a tua vida, é Ele quem está te guardando. O diabo já tentou muitas vezes te enganar, te tirar fora do caminho, já tentou muitas vezes te acabar, te desanimar, mas Deus está dizendo: eu cuido de vocês. Não existe cuidado melhor do que esse, saber que o próprio Deus está cuidando de nós. Isso só é possível, irmãos, porque Jesus quis. Jesus aceitou a vontade de Deus para descer na terra e se fazer homem. E hoje, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz do Calvário, aleluia, este sangue precioso que ainda tem efeito nos nossos dias para perdoar pecados, Ele nos dá ousadia para chegarmos diante de Deus e dizer: Pai, está aqui a minha dificuldade, eu preciso que o Senhor trabalhe, e Deus vai trabalhar. Eu olho para a palavra de Deus e encontro uma mulher, irmãos, aflita, angustiada, desesperada. Existia uma mulher chamada Ana, que a vida dela não era boa, ela era estéril, muitos consideravam amaldiçoada, diziam que Deus não estava com ela, que não tinha esperança para ela porque ela era estéril. Mas Deus, irmãos, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe a maneira de trabalhar. Foi Deus que havia cerrado a madre de Ana, mas só que a rival dela todos os dias vinha dizer: olha, Ana, tu não tens filho e eu tenho, tu não traz alegria para o teu esposo e eu trago, porque eu tenho filhos e tu não tens. Mas um dia, irmãos, Ana fez a coisa certa, e que nós todos devemos fazer, irmão. Tem gente que conta o problema para todo mundo, conta para o vizinho que não é crente, conta para o irmão, conta para todo mundo, mas se esquece de entrar no quarto, dobrar os joelhos e levar diante de Deus, porque é só Ele quem pode te ajudar. E Ana, irmãos, quando ela viu que o negócio estava feio, ela disse: eu preciso tomar uma atitude. E ela foi para o templo. Quando o esposo foi sacrificar, ela foi junto. E ela chega, irmãos, diante do altar, e a Bíblia diz que ela só movia os lábios, ela não tinha mais palavras. A angústia faz isso, irmãos, ela tira até as suas palavras, mas ela estava na presença de Deus, sabendo que Deus ainda cuida dos seus. E ela foi, começou a mover os lábios. O sacerdote entra no templo e diz: Ana, tu já estás bêbada de manhã. Como é que pode? Tu já está bêbada, mulher, aparta de ti o vinho. E aquela mulher angustiada diz: não, eu não estou embriagada. A minha aflição é tanta, a minha ansiedade é tanta, que eu só consigo chorar e mover os meus lábios. Aí o sacerdote entendeu que ela estava amargurada, disse: olha, seja feito conforme a tua petição. O que eu acho interessante, irmãos, é que Deus sempre nos surpreende. Na nossa aflição, Deus sempre tem o melhor para nós no final. Ana estava somente pedindo um filho, e quando ela pede, Deus atende a oração dela. E quando ela sai do templo, a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais triste. Por quê? Porque quem lança sobre o Senhor as suas dificuldades tem garantia de que Ele vai responder, tem garantia que Ele vai te honrar. E a Ana deixou lá a aflição dela. Eu, como gosto de cantar, o Job disse que não era para me cantar, mas eu vou cantar rapidinho, porque aquele hino diz, quando eu falo de Ana, eu me lembro daquele hino, me alegro, que diz assim: quando você fica triste, o desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito e você não tem mais o que fazer. Quando você deita e chora e não tem ninguém para te ajudar, que eu faço? Apenas dobre teus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Deus irá
te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Ele sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Levante as tuas mãos e diga: mesmo em gemidos, o Senhor, até sem palavras, te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Diga: por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia! Quantos podem adorar esse Deus que entende o teu choro, entende a tua lágrima, entende a tua aflição? Não existe Deus igual ao nosso. Até quando você não sabe o que dizer, o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, Ele vai até o teu coração e sabe o que você está necessitando e leva até o Pai em forma de oração, porque Deus conhece os seus, Deus guarda os seus. Aleluia! Ana só queria um filho. E Deus estava dizendo: Ana, para ti é só um filho, mas para mim vai ser ainda muito usado nas minhas mãos. Vai ser juiz, vai ser sacerdote e vai ser também profeta. Não desanime, irmão. Talvez o teu filho ainda não está aqui, mas na hora certa o Espírito Santo vai trazer. E não somente para ficar sentado nos bancos, mas para ser um levita, um pregador, um ganhador de almas para o reino de Deus. Se coloque de pé. Aleluia! Tem gente que dá mais ênfase à dificuldade do que a Deus. Tem gente que faz o problema maior que Deus. Mas o nosso Deus, irmão, é maior que tudo. O nosso Deus tem vitória para os seus. Eu quero orar por você. Você que quer uma oração, você que nesta noite quer deixar diante de Deus as tuas dificuldades, dizer: Senhor, eu quero lançar. Irmão, não batalhe sozinho, deixa o Senhor guerrear por você, deixa o Senhor batalhar por você, porque você vai ter vitória. Com suas próprias mãos nós vamos fracassar, mas se nós confiarmos nele, nós vamos estar aqui sempre testemunhando que Ele cuida de nós. Você que quer uma oração, venha correndo na frente, para nós orarmos por você. Deixa tudo nessa noite aos pés de Jesus. Enquanto nossos irmãos vão estar cantando, venha para frente. Eu quero orar por você, para que Deus honre a tua fé, para que Deus guarde a tua família, e para que aquilo que Deus tem para você seja realizado ainda. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha, aleluia! aqui, Não tem problema, o que Deus faz? outras portas se abrem. Aleluia! Não guerreie sozinho, deixa Deus trabalhar por você. Aleluia! Graças te damos, Jesus. E Ele é quem cuida de mim. Aleluia! Ele cuida sim, Ele cuida, Ele cuida. Deus cuida de mim. Aleluia! Deixa
Deixa Deus cuidar de você. Venha na frente e receber a oração. Venha na frente e deixa tudo diante do Senhor. Aleluia. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho. Aleluia. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas Ele cuida desta igreja. Deus cuida de mim. Aleluia. Eu amo a sua casa. Deixa o Espírito Santo cuidar de você. Deixa Ele trabalhar com você. Sozinho, Oh, você é bem guardado por Deus. cuida de mim. Aleluia. Os homens já estão aqui orando. Aleluia. Não fique de fora. Deus está falando contigo. Não ande mais sozinho. Venha correndo para os pés de Jesus nesta noite, porque Ele quer cuidar de você. Aleluia. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, Oh, vai adorando a Deus, vai adorando a outras Deus. portas se abrem ali. Deus tem vitória para quem serve a Eu Ele. preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho com você. Oh, glória. Deus cuida de mim. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar. Mas antes eu quero perguntar: tem alguém que quer aceitar a Jesus nesta noite? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Alguém que quer entregar a sua vida a Ele? Temos alguém nessa noite? Nós queremos orar por você. Aonde está você que não está servindo a Jesus ainda? E nessa noite você quer abrir o seu coração para Ele entrar? Temos alguém nessa noite? Levante a sua mão. Se você quer aceitar a Jesus, nós queremos orar por você. Se não temos, Deus abençoe. Estenda as mãos para cá, igreja. Nós vamos orar por esses irmãos que estão aqui diante do altar, deixando Deus cuidar deles, lançando as dificuldades para Deus, por menores que sejam. Entregue para Deus, para que você seja abençoado. Pai, nós te damos graça no teu nome nessa noite. Temos falado a tua palavra, Senhor, ainda que com simplicidade, mas nós sabemos que ela ainda faz efeito, ela ainda tem poder, Senhor, de mudar uma vida, de mudar uma situação, de mudar uma história. E no teu nome, Senhor, nós oramos. Todos aqueles que estão dizendo: cuida, Senhor, de mim, continua guardando, continua restaurando, continua com as tuas mãos estendidas, porque quem cuida desta igreja ainda é o Senhor. Não deixa ninguém vacilar, não deixa, Senhor, nós saímos do teu redil, mas que venhamos aprender a deixar os medos, a ansiedade, as dificuldades
dificuldades de lado e deixarmos o Senhor cuidar de nós como Tu queres. Pai, eu ministro sobre esta igreja a Tua bênção, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus.